Cultura, basicamente, nós temos dois significados com os quais geralmente operamos quando falamos em cultura. O primeiro significado é, de longe, o mais comum. Cultura tem a ver com o domínio de um conhecimento sobre as artes, a literatura e sobre aquilo em geral que faz parte de um mundo não utilitário. Quer dizer, a pessoa culta, em princípio, é uma pessoa que não necessariamente, que tem todo um conhecimento sobre coisas que não são do mundo prático. Nesse sentido, é diferente da profissão. Vejam, muitas vezes a gente não espera que um engenheiro seja uma pessoa culta, mas a gente espera que alguém que tenha feito um curso de comunicações, um curso de filosofia, de história, de literatura, seja uma pessoa culta. Isso porque a gente acredita, de alguma maneira implícita, que resolver problemas práticos não é uma questão que tem a ver com a cultura, ao passo que as questões que têm a ver com a cultura se caracterizam, antes de mais nada, por uma não praticidade. Nesse sentido, a cultura está muito ligada a uma certa ideia de elite, a uma certa ideia do que seria o gentleman, para pegar um personagem muito importante da cultura inglesa, mas que tem seus paralelos em outras culturas, que é aquele cuja arte da conversa deve ser justamente evitar falar de qualquer assunto interesseiro. Então, o que é a boa conversa? Vamos um pouco ao século XVII, que é quando surge a ideia de uma arte da conversa. É uma tese que aparece, vamos dizer, nos mais diferentes autores. Stendhal, escrevendo em 1830 e pouco, explica isso da seguinte maneira. O rei Luís XIV congrega toda a sua nobreza em torno de si, em Versalhes. As pessoas passam o dia todo esperando o rei passar. Se essas pessoas ficarem uma olhando na cara do outro durante 12 horas, elas vão morrer de tédio. Então, elas têm que arrumar assunto. Tem que arrumar assunto para conversar. Disso nasce, segundo ele, a arte da conversa. Você tem que ser capaz de passar 12 horas em que você não tem nada a fazer, rigorosamente nada, a não ser esperar o rei conversando. Ou então todo mundo vai bocejar um na cara do outro, como às vezes até acontece. E um ponto importante, então, é essa aparente inutilidade, que, aliás, é um dos grandes temas de discussão nas últimas décadas, se é mesmo inútil ou não. Já vou apontar um dos problemas que isso evoca, o problema do possível elitismo disto. Para nós podermos ter um tempo em que discutimos somente coisas sem efeito prático, nós temos que dispor de tempo livre. Dispor de tempo livre quer dizer, ou nós não trabalhamos com as mãos, ou não trabalhamos para trabalhar com as mãos ao longo do tempo é o sinônimo de ganhar a vida. Nosso tempo a gente pode ganhar a vida sem trabalhar com as mãos. Quer dizer, trabalhar com as mãos é ganhar a vida com o próprio esforço. Hoje nós podemos ganhar a vida sem o próprio esforço. Mas, quer dizer, ou nós estamos livres hoje, quinta-feira, 2h30, 3 da tarde, para estar aqui, então pertencemos a uma elite que não precisa se esforçar 8, 10, 12 horas por dia para se manter, ou, quer dizer, acho que não há alternativa, acho que essa é a única resposta possível. Né? Quer dizer, nós, de alguma forma, temos uma situação de tempo de lazer. Ou não precisamos, em absoluto, trabalhar com as mãos, é essa a distinção que eu ia fazer, ou em algumas horas, ou em tantas horas, esgotamos isso, e mesmo que a gente vá compensar isso varando a noite, nós conseguimos tirar no nosso tempo um tempo literalmente livre para o lazer, para o ócio. Vejam a palavra ócio. A palavra ócio, para nós, assumiu o significado de lazer de mercado. O tempo de ócio, o tempo de lazer, é uma grande economia que geralmente vende porcaria, vende um momento de não aprofundamento em si próprio. Mas no pensamento, ainda até o século passado, ócio, até o século XIX, pelo menos, e em parte no século XX, ócio é algo de extraordinária dignidade. O ócio é o tempo que se reserva, não sendo para trabalhar com as mãos, não sendo para ganhar com a vida, mas o tempo para refletir sobre sobre o destino humano, sobre a condição humana. Nada está mais longe do lazer de mercado. Nada está mais longe da televisão no domingo, que é o dia, vamos dizer, em que a TV consegue despencar ao seu nível mais basal de QI, muito abaixo da manutenção da vida
do cérebro. Então, quer dizer, vejam como nós temos então uma mudança total da ideia de ócio, de tempo livre, a tal ponto que faz tempo eu sustento, se nós paramos de reduzir o tempo de lazer, o tempo de trabalho, se nós paramos nas 8 horas diárias como ideal, se nós não avançamos para 7 horas, 6 horas, como quis o último político a propor isso, François Mitterrand, quando eleito presidente da França há 30 e poucos anos, se nós paramos isso, é talvez porque não temos ideia civilizacionalmente do que fazer com o tempo livre. Domingo é um problema tremendo. Sábado vai se tornando um problema, as pessoas não sabem o que fazer, a não ser esse lazer, vamos dizer, de mercado que a televisão oferece, em que todo mundo fica isolado em sua casa, adquirindo burrice. Então, é o contrário da ideia de ócio como uma coisa que representa uma opção pelo aprofundamento da condição humana. 100 anos atrás, o ócio era uma condição, era uma situação de pensar mais profundamente. Hoje o ócio se torna uma situação de não pensar. Há uma expressão que há décadas não se ouve, que é otium cum dignitate. De modo geral, se usava esse termo quando alguém perdia o poder, era alijado dele e se retirava da cena pública para viver uma situação de estar totalmente longe dos negócios públicos. Lembrem que a palavra negócio, em latim, é nec mais otium. Nec é a partícula privativa, é o não. Negócio é o não ócio. O mundo do negócio, então, é um mundo entendido como uma derivação do ócio. Mas, tradicionalmente, na filosofia, o negócio é o espaço da dedicação aos negócios públicos. A grande questão que aparece na utopia de Thomas Moros. O que deve fazer o homem inteligente, o homem culto, como Rafael Itlodeu, que está narrando a viagem que fez à mítica ilha de Utopia e tudo que ele lá aprendeu, o que deve ele fazer? Deve utilizar o conhecimento assim adquirido para ajudar os governantes a melhorar sua qualidade de gestão, vejam que questão mais atual, ou deve ficar pensando sozinho, meditando sozinho, com poucos amigos? Deve dedicar-se ao negócio público ou deve dedicar-se ao ócio? E o que ele diz é, dedicar-se ao negócio público é uma perda de tempo monumental. Você nunca vai corrigir esse bando de patifes, não tem a menor chance. Discussão também extremamente atual, mas que numa sociedade democrática muda totalmente de figura, porque nós não temos maneira de não estar nos negócios. Então, para continuar esta proposta e reflexão, vocês vejam, né, a palavra negócio mudou de significado. Negócio era administração pública no sentido mais nobre. Thomas Moros, ministro do rei. Ele escreve esse livro e depois vai ser ministro do rei e dedicar-se aos negócios públicos. Versus Thomas Moros, autor da Utopia. Reflexão produzida pelo seu ócio. Então, essa ideia de negócio tão nobre, essa ideia de ócio tão nobre, foram degradadas na medida que o negócio virou business e o ócio virou lazer basal. Então, nós perdemos esta opção forte, mas em que o próprio negócio, de certa forma, era fruto do ócio. Não é à toa que o negócio era definido a partir do ócio e não o contrário. O lazer, para nós, é definido como, vamos dizer, o que sobra do tempo de trabalho. Lá é o contrário. O negócio era a negação de um primeiro ponto, de um primeiro ideal, que era o ócio. E por quê? Porque aquele que se nutriu intelectualmente, filosoficamente, culturalmente no ócio, ele se torna capaz de fazer toda uma reflexão sobre a coisa pública. É importante a gente reverter essa ideia hoje de que o business tem como seu excedente, como sua sobra, o lazer, que por sua vez também é um gigantesco business. Não existe termo mais comum na própria área da cultura do que dizer que nós temos que pensar na cultura como negócio, na cultura como economia. Então, há um certo risco, quando a gente pensa isso, de acabar sacrificando o cerne disto. Um segundo sentido da palavra cultura, cada vez mais usual, é o sentido que algumas décadas atrás nós considerávamos de coisa de especialista, que é o sentido antropológico da palavra cultura. Cultura, nesse sentido, é o conjunto de significações que uma sociedade ou um grupo atribui a atos, coisas, instituições. Então, nesse sentido, nós podemos ter mesmo objeto e ele pode ter significados diferentes conforme a cultura em que estamos. Por exemplo, apontar com
o pé para uma coisa, que não é tão usual, porque é até um pouco incômodo. E se a pessoa não tiver um bom equilíbrio, ela pode cair. Mas apontar com o pé para uma coisa, para nós, tirando o lado de ser excêntrico, não traz nenhuma carga negativa. Para o mundo budista, para o mundo oriental, é um horror. Você fazer isto é um sinal de desprezo, uma vez que para os budistas há uma hierarquia do corpo em que a cabeça é o mais elevado e o pé é o mais vulgar. Ou algo que eu fiquei sabendo quando visitei a Birmânia, que era muito praticado pelos ingleses, umbrella ring. Apontar com a umbrella, com guarda-chuva, um objeto. Guarda-chuva, como a ponta dele toca o chão, também é uma desfeita. Você apontar para um objeto que uma pessoa está vendendo, com o guarda-chuva, coisa que também nunca vi ninguém fazer, mas deve ser muito usual para um povo que usa guarda-chuva o tempo todo, como os ingleses. Deve ser muito usual e é muito pejorativo. Então, são gestos simples. Volta e meia, quando as pessoas viajam, elas são alertadas para o risco de determinado gesto ser interpretado de outra maneira. Esse é o caso mais simples, mais trivial. Nós temos situações muito mais complexas em que atribuímos significações diferentes aos valores mais diversos. Por exemplo, calça jeans. Calça jeans foram um impacto fortíssimo no Ocidente desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Agora, nos países comunistas, onde o acesso a elas era muito raro, elas muito difícil, muito caro, era um objeto de desejo extremamente intenso. Quer isso dizer que elas tinham o mesmo significado na França, no Brasil, nos Estados Unidos e na União Soviética? Certamente não. Em todos os casos, certamente tinham uma ideia de algo mais livre, mais solto, mais jovem, mais jovial, mas com significações muito diferentes. E esse é um ponto crucial que vai crescendo nas últimas décadas e que vai também permitindo valorizar como cultura aquilo que era até então traço dos chamados incultos. Se cultura, no primeiro sentido, estabelece uma distinção entre o mundo dos cultos e o mundo dos incultos, entre o mundo da elite e o mundo dos que não têm acesso a nada, dos que vivem da mão para a boca, dos que são explorados, diremos, ou incultos por natureza, ou oprimidos, dir-se-ia, entre os seus opressores, é uma distinção que para de ter sentido, porque começa a se valorizar cada vez mais esta cultura que era, até poucas décadas atrás, ignorada, e que se torna fundamental. Quer dizer, hoje não há política pública que possa ser conduzida sem ter noção de que aquilo que nós supomos estar errado numa determinada sociedade tem todo um significado. Nós temos, então, com esses dois conceitos de cultura, todo um espaço de conflito possível. Se nós apostarmos no primeiro significado, que eu elogiei longamente, expus e elogiei longamente, nós corremos o risco de simplesmente não entender o que o segundo significado traz de rico. Nós podemos simplesmente entender os outros como pessoas incultas, carentes de cultura, para quem é preciso dar injeções maciças de cultura, de modernidade, podemos dizer, fomos cientistas políticos ou economistas, de educação, se formos pedagogos tradicionais, enfim, de um conhecimento sem partindo da ideia de que eles estão privados disto. Que eles não chegam, ou quando muito diremos, temos que aculturá-los e trazer para eles uma nova cultura, uma cultura que os enriqueça, uma cultura, por exemplo, em que o trabalho seja um valor. Então, há tanto disso, a gente vê isso o tempo todo, e é muito difícil a gente não ser vítima disto. Por exemplo, alguém que vai se meter numa política pública em lugar mais pobre, provavelmente possivelmente vai encontrar o machismo forte. E vai encontrar, até em certos casos, práticas horrorosas, como a clitoridectomia. Veja, eu consegui falar essa palavra de uma vez só. A ablação do clitóris praticada em vários países da África, o que é uma coisa horrorosa. A gente vai encontrar isso, vai encontrar machismo, vai encontrar mulheres trabalhando mais que os homens. A gente vai ver, se a gente for ver, os passageiros estão descendo dos Emirados Árabes Unidos, a gente vai ver uma mulher carregando duas crianças, um monte de mala, e um homem, quando muito, com a bolsinha de mão dele, a capanga dele, e sem dar a menor bola no sentido de ajudar a mulher ou com o que ela está fazendo. Tudo isso fica numa situação complicada, porque algumas dessas práticas para nós, muitas dessas práticas são para nós chocantes e por vezes até odiosas. E muitas vezes, se nós quisermos mudar este mundo, nós entenderemos que temos que lancetar isto que nós vemos como abscesso.
Por outro lado, tudo isso é um universo cultural amplo, dentro do qual é muito difícil estabelecer as fronteiras. Por exemplo, a ablação do clitóris, muitas vezes nos países da África Negra, é reivindicada pelas mulheres mais velhas. São elas que querem, não é uma coisa do homem que chega e fala, faço questão que minha noiva, minha filha, ou sei lá o quê, não possa ter prazer clitoridiano. Então, a situação é muito complexa e é muito difícil a gente lidar com isto. Cultura, então, é um termo que abrange de tudo. É claro que nesse universo nós podemos também, e acho que no nosso horizonte de discussão como a cultura a gente vai caminhar um pouco para isso, nós estamos pensando mais na cultura como criação. O nosso horizonte está como cultura como criação. Se nós formos chegar, por exemplo, a leis de incentivo à cultura, ou a projetos culturais, como fazer o acesso à cultura aumentar, nós vamos entrar no institucional. E é claro que essa ideia da cultura, como no sentido antropológico, como aquilo que congrega todas as ações, todas as formas de pensar, de sentir no interior de uma sociedade, a gente vai fazer um corte nisso. A gente vai dizer, a gente só quer as obras. Ou obras que permaneçam, esculturas, obras literárias, pinturas, artesanato, ou obras apresentadas, artes cênicas, brincadeiras, folguedos, mas, em suma, obras que para nós valem independentemente da sua utilidade. Nós vamos introduzir para elas o sentido da não utilidade como diferencial. Nós não faremos um festival de cultura para o qual convidaremos criadores africanos, indígenas, primeiras nações, como dizem os canadenses. Nós não convidaremos essas pessoas para nos mostrarem a cultura da sociedade como um todo, como cultiva a mandioca, como caçam bicho. Nós vamos querer ver como eles encenam, como é o mundo lúdico deles. Mas, ao fazer isso, nós estaremos sempre deixando de lado a utilidade. Veja, então, como é difícil a gente lidar com o segundo sentido da palavra cultura. Ele é um falso amigo no sentido que ele parece fácil e é muito complicado. Vejam, tudo isso também, mesmo no seu elitismo, em ter como condição que as pessoas disponham de tempo livre, o que durante milhares de anos significou terem escravos que sirvam a elas, no nosso tempo, nós temos pela primeira vez na história do mundo, nunca antes na história deste mundo tivemos isto, que é a possibilidade de termos um tempo de lazer para todos. O advento primeiro da máquina e depois da informatização, 200 anos atrás, 50 anos atrás, a máquina e informatização respectivamente, isso libera um tempo livre que é possível para todo mundo. Comenta o historiador inglês Eric Hobsbawm, num de seus livros, que, de modo geral, muitos movimentos sociais reivindicaram para a sociedade aquilo que era a panagem, o privilégio da nobreza. Este é um caso desse tipo. Ao longo de milhares de anos, a nobreza, os mais ricos, puderam desfrutar de benefícios de exceção. A grandeza do nosso tempo está que essa exceção pode se tornar a regra. E acho que a nossa ação deve caminhar justamente neste rumo. Como nós podemos fazer que o melhor se torne regra? Nesse sentido, não há uma razão fundamental, embora eu esteja abrindo agora uma questão que é muito controversa, de nós desmontarmos o cânone das chamadas grandes obras. Os grandes autores, as grandes obras, etc. Não se trata de dizer tudo isso pertenceu a uma sociedade injusta e merece ser destruído, como de vez em quando apareceu ou ainda aparece um rumor. Não, tudo isso, na maior parte, é muito bom e isso deve ser colocado ao alcance de muitos outros, embora haja muita criação a mais e diferente, divergente disso, que deva ser favorecida, incentivada e estimulada.